que aconteceu que não aceitou aqui? Opa, boa noite. Opa, Boa vamos. noite a todos. Deixa eu arrumar Boa a aula. câmera aqui. Com esse Tudo bom com frio, vocês? tudo bom? E com você? É ótimo, melhor agora. Cara, com esse frio aí, rapaz. Tá frio mesmo, hein? Nossa. Bom, vamos lá, Danilo, começar essa live. Mais uma live. É uma honra tá, tá você aqui, você ter aceitado, né? Bater essa conversa com nós aqui. E para iniciar, fala um pouco aí de você, de onde você é, como que tá. Eu sou, meu nome é Danilo Souza, sou de Sergipe, certo? Moro em Aracaju e eu trabalho com aula, certo? Na área de educação. E dentro disso, eu também trabalho com educação ambiental, de acordo com a demanda do mercado. E faço meus trabalhos, tenho experiência com pesquisa, especialmente com captura de insetos. Já publiquei artigo científico em relação ao comportamento de formigas primitivas e aqui, né? Estou aqui na maior felicidade do mundo. Aqui a honra também é minha, muito grande, de estar aqui participando dessa live com todos vocês e feliz assim em poder disseminar conhecimento em relação ao meu grupo favorito dos insetos, certo? Certo. Cara, te falar, eu tava até te mandei ali no Whats, né, aquela dúvida da formiga. Antes eu tinha perguntado pro Magela, eu falei que ele tem um grupo lá de entomologia lá na rede. Falei, Magela, você conhece alguém especialista em formigas? Ali, opa, mandou. Falei, opa, é esse cara aqui. Falei, ah, então é agora que eu já vou chamar ele pra conversar, porque Oi. estão em toda parte, né? Sim, então, exatamente. E, Pode cara, falar. eu vou fazer 11 perguntas aqui, mas vai decorrer algumas outras aí no processo e vai ter tantas outras também que eu não vou poder fazer, que senão a gente fica a noite inteira aqui, né? Bom, tudo bem. E eu, assim, se você for fazendo perguntas, aí eu vou conversando com você, aí nós vamos desenvolvendo a live tranquilamente, né? E Isso. vamos de acordo com a necessidade. A gente pode ir respondendo de uma pergunta, a gente ir conversando e definindo essas questões de compreender um pouco melhor sobre formigas. Primeiro, né? Da onde surgiu essa ideia de você estudar formigas? Olha, vamos lá. Eu, assim, minha mesmo foi o seguinte: eu sempre tive o costume de observar o comportamento dos animais, costume meu desde criança. Eu já fui condicionado a isso desde pequeno, visitava zoológicos e as formigas, elas em ambiente urbano, sempre foram consideradas pragas urbanas, sempre dentro das casas, em especial aqui em casa. E eu sempre gostei de observar tudo em laboratório, ruas, ou as trilhas que elas fazem. E analisar o comportamento delas em relação à maneira como elas se posicionam na trilha que elas estão coletando, ou a localização do ninho em relação ao alimento ou outro tipo de recurso o qual elas estejam coletando no momento. Dessa forma, eu fui procurando entender o comportamento dela. Quando eu fiz vestibular, na adolescência, eu já estava com o pensamento de trabalhar com comportamento animal na faculdade. Pouco conhecia como era a faculdade, o curso, e daí me veio. Primeiro eu trabalhei com paleontologia, certo?
para depois ir para o laboratório de entomologia. Tive um grande prazer de conhecer o professor Fábio Nascimento, que hoje está no USP, em Ribeirão Preto, e com ele eu trabalhei com comportamento animal de formigas. Realizei um sonho, certo, de juventude, de fazer trabalho com laboratório, trabalhei com ele durante muito tempo, e hoje tenho 2 anos com identificação de espécies, né, no geral, exatamente por conta dessas experiências que eu tive, entendeu? Excelentes experiências que eu tive na faculdade. E se tornou o meu inseto favorito. De todos eles, existem as formigas e as abelhas, são os meus dois favoritos. Agora, mais de todos, as formigas, porque elas têm um trabalho em grupo, em sociedade. E esse tipo de trabalho fazem, coletivo, é importante para compreender a organização social delas. A formação das formigas primitivas, em que não há tanta rigidez na organização e definição de tarefas, tanto quanto nas formigas mais modernas, digamos assim, a grosso modo, mais modernas. E dentro, né, da escala evolutiva deles, a organização está nesse sentido. Nas formigas primitivas, há sempre mais flexibilidade e surgir uma operária reprodutora, em detrimento de quanto mais as formigas, digamos assim, que possuam uma sociedade um pouco mais organizada e formigas com uma evolução um pouco mais tardia ou recente, há um enrijecimento disso, ou seja, há a formação não de uma folha produtiva, mas de uma fixação de uma rainha para manutenção do ninho, certo? E definição de ordens. Eu gostei muito, muito mesmo do laboratório e coletar com elas, entendeu? Eu fui muito a campo e isso é muito, muito gratificante. A parte prática de você lidar com as formigas. E o que mais me chamou a atenção delas foi exatamente essa capacidade de sociabilizar, de se socializar, delas formarem um conjunto e em conjunto trabalharem em prol de todas elas. Maravilha. Bom, primeira pergunta é assim, né? De fato, qual a importância da formiga para a natureza? Que a gente vê muitas formigas, né? E não sabe a importância que ela tem. Então, vamos lá. Primeiramente, elas, elas servem, certo? Vamos começar do básico. Na interação inseto-planta, as formigas servem para vários fatores. Controle de algumas pragas, pulgões, por exemplo, ou as formigas cortadeiras, por exemplo, elas aumentam o tamanho da folha, certo? A chamada superfície foliar, na qual a formiga corta, retira um pedaço da folha para o próprio sustento, geração de fungos, certo? Ela ajuda muito nessa gestão de fungos no ambiente. São microhábitats, então você precisa focar mais nos pontos de onde ela, literalmente, de onde sai do ninho até qual planta ela está se relacionando. Então, aumentando essa área foliar das plantas, a formiga facilita indiretamente a planta ter uma taxa maior de produção da fotossíntese. As formigas são excelentes recicladoras. Elas reciclam substâncias do ambiente. Qualquer tipo de recurso que ela encontre no ambiente e verifique que aquilo é útil para ela no ninho, ela vai coleta, faz uma comunicação com as antenas, com outra formiga, geralmente uma outra formiga ou mais experiente, ou que esteja coordenando ali o trabalho de forrageamento, que é o trabalho de coleta de recursos para mim.
e a partir disso elas começam a coletar. Elas ajudam nessa parte de reciclagem de alguns recursos naturais existentes. Como também formigas elas predam outros outros seres. Por exemplo, existe existe a espécie de Hinoponera quadríceps, certo? Ou no gênero de Hinoponera em geral, poneromorfas, elas podem chegar a quase 5 centímetros de tamanho de formiga, certo? Se eu não me engano, a Dinoponera gigante lá na Itália, se eu não me engano, é um dos maiores que existe. E elas podem predar pequenos vertebrados, por exemplo, filhotes de girino, perdão, de sapo, certo? Quando o anfíbio terrestre está lá em um tamanho pequeno, mal deixou de ser girino, e no ambiente terrestre a formiga vai lá e, digamos assim, se matam em grande juntas, elas forrageiam-se, caçam esse animal de pequeno porte e o atacam. Como também comumente vemos as formigas serem importantes também para o controle de, por exemplo, a reciclagem de matéria orgânica, um gafanhoto, barata, qualquer outro tipo de animal que morra no ambiente, as formigas vão lá, coletem o corpo e levam ao ninho, reaproveitando, de certa forma. Isso não ocorre apenas no ambiente natural e na ecologia, como também é, perto das nossas casas ou em ambientes urbanos no geral. A questão ecológica dela é exatamente essa, de interação com insetos e plantas, bem positivo para as plantas. Claro que existem algumas formigas que são pragas agrícolas, mas o número de pragas agrícolas é menor. Inclusive, muitas dessas formigas têm um porte pequeno, então elas podem acabar sendo predadas por outras espécies de formigas ou por outros grupos. E, bom, por enquanto, é isso. Maravilha. Deixa eu ver. Bom, a hierarquia das formigas, ela é dividida igual das abelhas ou tem diferença? Hum, olha, evolutivamente as abelhas tiveram uma, digamos, linhagem a partir, se eu não me engano, de um grupo parafilético das formigas, ou seja, vieram das formigas e depois se desenvolveram, assim, elas e as vespas também. As formigas, elas possuem, como eu já dividi aqui em dois grupos só didaticamente, formigas primitivas e formigas modernas, digamos assim. As primitivas, elas vivem em grupo. No ninho, há uma divisão de tarefa, em que, muitas das vezes, as, a mais violenta, dentre as mais jovens, que são incluídas, disputam o poder para se tornar uma operária reprodutora, e não é uma rainha reprodutora. Elas possuem essa característica no geral, exatamente disso. Sendo operária reprodutora, ela possui algumas regalias mais do que comumente as outras, certo? As formigas que são forrageadoras, no ninho de formigas primitivas, elas meio que são as mais experientes ou aquelas que já têm um certo nível de influência, certo, no lugar do ninho. E daquela que se torna gamergate, a função da lei de reprodutora é de só reprodução. Ela, ela é também exigida no. A diferença de casta, a única similaridade que se existiria é com as formigas mais modernas. Aí você tem um critério mais rígido, digamos assim, semelhante ao das abelhas, em que a rainha ela vai para eclodir o ovo e, através de procedimentos reprodutivos como paternogênese, ela vai gerando os indivíduos importantes para a manutenção do ninho, inclusive o macho, né, a cópula, no período reprodutivo.
Isso é muito semelhante às abelhas, especialmente aquelas formigas em que desenvolvem asas e fazem o voo nupcial. Você vê ainda uma semelhança muito mais dessas modernas do que das primitivas. As primitivas não. As primitivas você vê um pouco mais de flexibilidade e disputa de poder dentro do ninho do que quando há uma rainha. Quando há é semelhante à das abelhas, em que eles definem um grupo de formigas mais próximas da rainha tendem a terem uma probabilidade maior de, disputando um poder ali dentro, tornarem a próxima rainha, ou que a próxima rainha geneticamente tenha proximidade com alguma delas. Enquanto que da Gamergate, né, a subjetiva já é diferente. É meio que questão de função. Ela só reproduz, faz a função dela e depois cumpre a função dela e pronto, morre. Aí a próxima das jovens, que for mais violenta, tende a disputar o poder dentro do ninho, por aí vai. O poder da rainha, quando há na das formigas, digamos assim, ela tem mais a ver com a questão genética, certo? E quem é a próxima, ela tem uma proximidade genética com a anterior e por aí vai, e ocorre naquele sentido dela fazendo um nupcial, procurar uma nova identificação, já está com toda a espermateca, digamos assim, o aparelho reprodutor dela já com todos os, já toda pré-pronta, né, para poder produzir os ovos, e a partir disso gerar uma nova colônia delas. Maravilha. Isso é interessante. Eu não sabia que a partir das formigas lá se desenvolveu as abelhas, né? No traço evolutivo, né? Evolutivo. Então, existe essa relação. As formigas, elas têm mais ou menos 300, um pouco mais de 300 milhões de anos. Em comparação com as abelhas vieram só um pouquinho depois. Tem esse traço eu não lembro se é parafilético ou ela tem uma, digamos assim, uma descendência, proximidade. Por eles estão em certos termos sociais, certo? Os dois grupos, abelhas, formigas e vespas, os termos sociais que vivem verdadeiramente em sociedade. Então, existem características evolutivas, certo? As formigas dominaram certa parte dos ambientes terrestres, não todos, onde há, eu sempre tenho uma frasezinha engraçada que eu digo, onde há planta, formiga junto, a formiga por perto, ela busca sempre ter interação com as plantas, especialmente na obtenção de néctar, e alguns exudados, ou seja, substâncias líquidas, açucaradas de outros insetos que possuem interação com a planta, às vezes até requer uma seiva elaborada da planta. Então, existe essa interação harmônica. A formiga controla a população de um inseto, ela vai se reproduzir e evolutivamente há uma relação entre geospermas, distribuição de formigas, distribuição de abelhas e vespas. Essa relação, se você pegar a paleoecologia, for ver durante todo o decorrer de tempo numa área, vai encontrar essa relação muito grande. Eu vi uma vez uma matéria, não vou lembrar o nome da formiga e nem da árvore, que parece que elas só trabalham juntas ali. Se uma acabar, a outra morre também. Não sei se você sabe qual que é essa. É do Eu não, Cerrado? eu É não, do Cerrado? eu acho que é. Eu, eu achei. Existem as araliáceas, se eu não me engano, o grupo, a família de plantas, das plantas do Cerrado, as araliáceas do Cerrado, se eu não me engano, são elas que dependem bastante. Agora não lembro bem o gênero, não lembro bem agora o gênero da família, eu lembro a família da planta. Então vamos lá. Existe um grupo de formigas com as araliáceas, mas se você retira, existe uma interação entre três
grupos. Existem os predadores das araliáceas, que também são certo. Existem as formigas que controlam esses predadores. E as araliáceas. Uma vez que você retira a formiga, esses predadores aumentam, eles aumentam a população, aquela coisa de dinâmica de populações, aumenta a população das araliáceas vão sofrer efeito, certo? Se eu não me engano, se for realmente, porque pode ser que o que você citou seja um caso a mais, há vários, né, no Brasil todo, em várias regiões, então região, comumente as araliáceas sofrem isso muito no Cerrado, especialmente nas situações de Cerrado, de distribuição de recursos e tudo mais. E as formigas facilitam, né, esse controle de predadores das araliáceas, interações com outros insetos, ao ponto das araliáceas poderem ter melhores rendimentos nos seus recursos de obtenção de recursos e não terem retirada de recursos devido à predação. Eu estava lendo um livro mês passado e o livro ele falava muito de formigas correição, né? Aí eu fiquei pensando, as correição é um tipo de formiga ou é um grupo de formiga? Como que se caracteriza elas? Olha, muitos dos grupos, veja bem, a questão de divisão. A divisão taxonômica você pode fazer com relação comum, que todo mundo conhece. Fisiológica, muitas vezes filogenética, né? Você coloca filogenética. Essas de correção, eu acredito que elas têm relação com o comportamento animal delas. Na relação inseto-planta. Então, elas podem ajudar. Eu acredito que as de correção, não sei se na reportagem tem alguma relação com o solo e a distribuição de recursos para algumas espécies de plantas. Se for como aprendido, ouvido falar, elas ajudam, se não me engano, a ciclagem de nutrientes no solo. Eu não sei se essas formigas de correção elas produzem ninhos bem próximos das plantas que interagem e ajudam se for o que eu estou pensando, é na correção do solo mesmo, entendeu? Para poder ajudar, auxilia, né, na distribuição de recursos no solo para as plantas, especialmente na interação com fungos e tipos distintos de bactérias também relacionadas à ciclagem de nutrientes no solo. Estou pensando nas formigas corretas fazer isso, mas eu acredito que seja só uma divisão de comportamento, a questão de, olha, essas formigas como fazem isso. Não acredito que seja a divisão taxonômica. Porque o livro até ele não deixa, ele cita muito que ele estava andando, né? Tem um livro de um guia, e ele via muito essas formigas correição, né? Mas não fala qual é a espécie, nem nada. Então, exatamente, quando você não tem divisão, por exemplo, polinomorfas, certo? Ou formigas cortadeiras. Formigas cortadeiras, elas são assim chamadas devido ao comportamento específico de cortar folhas. Comumente a saúva, ao contrário de várias regiões de vídeo rural no Brasil, comumente chamada de saúva, existem várias espécies com esse apelido, digamos assim, nome popular. Ela tem aquela aparência vermelha. E o grupo taxonômico é um específico dela, certo? Aí aquela caracterização é outra diferente dessa que nós estamos falando. Enquanto que cortadeiras é o comportamento dela. São formigas que retiram pedaços de vegetais para alguma atividade no ninho e assim retiram, por exemplo, folha. As, existem formigas enfermeiras, certo? Que ajudam na recuperação de áreas degradadas. Então, são apelidos relacionados ao comportamento e à função, o nicho dessas espécies de formigas no ambiente. Você pode acabar pegando de famílias diferentes, grupos, e juntando de quais são as espécies de enfermeiras, cortadeiras ou esqueci agora o nome a que você falou agora, Correção. de correção,
entendeu? Como também você pode encontrar só dentro de uma família, ou só dentro de um gênero, e aí vai variar bastante. Por quê? Pode ser que isso seja modificado de acordo com o bioma, pode ser que isso seja aleatório. Por exemplo, à medida que haja descobertas e investimentos em pesquisa em relação ao comportamento de formigas, novos grupos vão ser assim, identificados como de correção ou cortadeiras, mas que façam ou não parte da família, e que a maioria das cortadeiras, ou a maioria de correção, mas a maioria de enfermeiras também façam parte. Então, isso daí tem que ser analisado com um pouco mais de critério, certo? Mais um pouco mais de rigor, para analisar essa questão de comportamento, porque isso depende de muitos fatores. O, existe, né? Eu vi um, só que eu não sei se é formigas polinizadoras. Quais? Não, existe alguma espécie assim que faz tipo o trabalho de uma abelha ou de outro inseto ou não? Existem. Geralmente, as formigas relacionadas à coleta de néctar, certo? Elas acabam, é, sem querer, muitas camponotos fazem isso, certo? Nidificando não, perdão, fecundando as plantas, às vezes a mesma planta, né? Mesma flor, melhor dizendo, ela é macho e fêmea ao mesmo tempo, então há isso como acidente ou às vezes proposital, a planta deixa lá um néctarzinho formiga, em troca, sabe que a formiga indo buscar aquele néctar, ela acaba deixando perto, né, da região de grande pólen e sujando, entrando na parte feminina da planta e lá, sem querer, querendo, polinizar. Mas eu acredito que a formigas polinizadoras, elas, eu chamo assim, que elas complementam o trabalho das abelhas. O principal mesmo são as abelhas em questão de polinização. As formigas polinizadoras, elas muitas vezes atuam e, digamos assim, polinizar se torna um nicho aberto em que a planta busca uma estratégia de barganha, expõe lá algum tipo de fonte de proteína, ou às vezes de carboidrato muito grande, que a formiga ela é muito atraída por carboidrato. A formiga vai na boa vontade, quando adentra no aparelho reprodutor da planta, lá está a armadilha, digamos assim, para atrair e acaba gerando esse favorecimento reprodutivo. Existem. Olha, quantas espécies de formigas existem no Brasil? Boa pergunta. Olha, vou perguntar mesmo. Atualmente, eu vou admitir uma coisa. Eu não acompanho o número de espécies, certo? Vou admitir que eu não lembro. Olha, a última vez que eu acompanhei foi 27 mil, mais ou menos. Né? Eu Nossa! achei. Então, exatamente. Eu achei assim que pode estar vendo, digamos assim, a mesma espécie identificada aqui na Mata Atlântica, acaba sendo a mesma espécie que existe em outro lugar e havendo uma duplicidade de questão de registro. Aí tem esses negócios assim, eu acredito que eles seriam em torno de entre 20 e 25 mil, não seria tanto 27 mil. Eu não lembro agora do total de formigas. Eu acredito que seja por volta desses valores. Aí eu vou estar admitindo que dessa parte aí eu não, porque realmente eu não acompanho. Não gosto de acompanhar, eu foco mais com a parte de comportamento, essa parte quantitativa, taxonômica mais.
eu participo mais da identificação. Total de formigas, eu não lembro. O- Você falou dos voos nupciais. Sim. Todas as formigas fazem ou não? Não, Específicas? depende da espécie. Depende da espécie. Você tem, a depender da espécie, você tem um voo nupcial, certo? Por exemplo, existem espécies em que o macho é alado e a fêmea não. E aí, como é que você vai ter voo nupcial se um dos dois não possui par de asas? A Dinoponera quadríceps, a fêmea não é alada, o macho. O macho vai até o ninho, pula e depois do tempo morre. E já existem outras espécies em que a fêmea é alada, tem maior do que a maioria das operárias, onde a fêmea voa com o macho, junto com o macho, faz a cópula e a partir daí ela vai escolher entre identificar a quantidade de espaços, recursos, ou ela volta para o ninho, isso aí varia bastante, entendeu? Varia bastante. Não é a mesma coisa. Não sei se você sabe assim, mas no Brasil tem algum bioma que é mais rico em formigas ou é praticamente tudo igual? Olha, de rico, mais rico, vamos lá. A distribuição delas, isso eu não vou dizer mais rico, sabe? Depende muito de pesquisa. Por exemplo, a Caatinga, ela sofre muita negligência em questão de pesquisa, certo? Então, se eu for dizer valores, por isso que eu não gosto de contar, quando a pergunta foi excelente, quantas espécies de formigas existem no Brasil. Admito que pequei em relação a isso, essa informação específica. E, para definir bioma, eu acredito na Mata Atlântica e a Amazônia. Mas o Cerrado, ele não fica para trás, certo? Porém, a Caatinga ela é muito negligenciada, então não tem como medir ou mensurar a quantidade de formigas em um bioma que foi pouco estudado, pouco pesquisado. O número de geralmente as espécies de formiga na Caatinga são comuns ou com o Cerrado ou com a Mata Atlântica, em alguns casos com até a Amazônia. Então, eu acredito que onde há mais floresta, digamos assim, formação florestal, regiões como Mata Atlântica e Amazônia, a tendência é maior, ou seja, mais distribuição de energia, mais distribuição de recursos e maior densidade de plantas por metro quadrado. Entendeu? É, é a, o que vai atrair mais as Você falou da Caatinga, né? sim, Posso estar errado, mas parece que de estudo a Caatinga ela é bem negligenciada, né? De, é bem negligenciado. Muito bem porque negligenciado. eu fui Entendeu? procurar um livro, cara, só achei dois ou foi três sobre alguma coisa da Caatinga, sabe? Mas é bem difícil achar. Que da Mata Atlântica e Amazonas você acha um monte, né? Agora você vai Sim, procurar, por exemplo, Pantanal, Cerrado, a Pampa, aí já fica é o que eu mais estou complicado, lhe dizendo né? mais uma vez. Eu estou sendo até chato mesmo, dando minha culpa, da cara. Exatamente por isso que eu não gosto desses dados. Por exemplo, como é que eu vou definir quantas formigas existem na Caatinga se eu não tenho o número de amostras suficiente para ter a certeza de que há aquela quantidade exata da Caatinga? Eu só estou citando Caatinga, mas se você pega um pedaço do Cerrado que nem do Pantanal, que também não foi estudado, que é outra região que é considerável de formigas, eu não posso simplesmente de a boca para fora estipular onde há mais. Existe um critério de recurso, bem locais, como eu disse, são pequenos, micro-hábitats, os quais favorecem a Caatinga,
precisaríamos ter um levantamento de, vou chutar, 10 anos de estudo, para você literalmente passar um pente fino na caatinga e saber a distribuição de formigas. E a questão de populações, de migrações, do Cerrado para a Caatinga, regiões de Cariri, regiões de fronteira com a Amazônia, de fronteira com o bioma, no meio, literalmente, da Caatinga, ou seja, se há espécies, quais são as espécies endêmicas. E, infelizmente, a quantidade de artigos científicos, linhas de pesquisas e publicações é muito pouca, independentemente do grau das espécies. O que eu vejo, certo? Eu vejo a Caatinga como um banco de dados genéticos e vejo a Caatinga como um banco de recursos florestais e de espécies para os outros biomas interrelacionados com os outros biomas. Então a Caatinga, parte dela se transforma em Amazônia, parte se transforma em Cerrado, parte é puramente Caatinga e parte se transforma no bioma Mata Atlântica. Então, a diversidade de formigas, a myrmecofauna, tenho certeza que vai ser muito grande. Entendeu? Eu não sei se, assim, porque por a questão de negligência, não sei o quantitativo total de formigas no bioma. E dizer, definir o número dessas espécies ao todo de todos os biomas brasileiros. Certo? Maravilha. Bom, as formigas, muitas pessoas acham que ela come tudo, né? Mas na verdade é os fungos, né, que faz todo esse processo. Para cada formiga, uma espécie de fungos? Como que funciona essa parte? Então, a questão dos fungos é o seguinte. As formigas, no ninho, elas dividem o ninho em câmaras, em regiões. Como nós temos cômodos dentro de casa, um cômodo específico é mais luxuoso, digamos assim, ele é mais limpo, organizado, fica a rainha ou a Gamergate, dependendo da situação. Os fungos entram nessa situação quando as formigas precisam de algum recurso que o fungo produza com base na reciclagem que o fungo faça. Aí elas colocam o fungo numa determinada câmara específica e ficam ali meio que como se o fungo fosse uma espécie de recurso agrícola, digamos assim, grosso, mas de maneira bem rude mesmo. Elas fazem um cultivo de fungos e se aproveitam de produtos feitos por esses fungos para poder agregar, digamos, carboidratos, proteínas, ou até mesmo evitar outros insetos da dentária no ninho e, em especial, combater muitas vezes doenças. Claro que não há sempre uma relação harmônica entre formigas e fungos. Algumas vezes, alguns fungos se aproveitam nessa situação de poder, de literalmente matar e usar-se do corpo de formigas como fontes de ou reprodução ou de alimento, a depender da, da espécie de fungo e da relação com a formiga. Existem relações harmônicas e outras não. E existem variantes. Como eu sempre digo, se ocorre fungo com alguma interação com planta e nessa interação com planta a formiga está inclusa, há um benefício entre a planta com a formiga. O fungo faz a reciclagem, a formiga distribui aquele fungo, então a área de vida daquela espécie de fungo é beneficiada. A introdução de uma espécie de formiga, uma formiga faz com que o fungo produza um determinado componente bom para a planta, que a planta automaticamente aumenta recursos benéficos às formigas, então um ciclo de beneficiamentos. E depende bastante. Seria necessário um aumento de linhas de pesquisas
para cada pergunta dessa. Relações com fungos, relações com, nos casos, micorriza, né, com plantas, ou propriamente só formiga e fungo, até mesmo a questão de fungos que trazem ou destroem, né, doenças para as próprias formigas. Existem fungos que são inimigos mortais de algumas espécies de bactérias, as quais podem levar doenças às formigas. Então, as formigas cultivam para quê? Aí já transformam em um ambiente meio que de remédios para elas mesmas, entendeu? Ou para controle de bactérias no ninho. Isso aí vai variar bastante. Por exemplo, deixa eu citar para você uma relação de bactéria com formiga. Eu não lembro, 2005, 2010, uma pesquisa do próprio professor Fábio Nascimento, que publicou um artigo científico falando que uma espécie, se eu não me engano, de tucanoides, é uma espécie muito comum, uma formiga bem clarinha. Vou falar aqui de maneira bem popular para as pessoas, que elas fazem ninhos nas nossas casas e em hospitais. E essas formigas são responsáveis por transmitir bactérias em alimentos hospitalares, que são dados às pessoas, por exemplo, em hospitais públicos aqui em Sergipe. Já ocorreu esse tipo de registro de casos, então, de formiga com algum micro-organismo, não só com fungo, mas com bactérias. E o que eu sempre vou relatar é a questão dessas interações entre fungos e formigas definirem exatamente muitas das vezes interações das formigas com outros seres. O, eu vi uma formiga, não sei se é o nome, né? Na internet desse nome. Acontece lá mais pro Oriente, uma formiga fantasma. Ela é branquinha, ela Sim, come eletrônicos, né? Entra sim. segundo. Eu falei, rapaz, que interessante isso. É, formiga fantasma, ela produz substâncias químicas que vão corroer algumas partes do eletrônico, certo? Não todo. Ela interagindo com os próprios componentes e elementos dos componentes. Zinco, ferro e entre outros, que existam dentro, alumínio, que existam dentro de uma placa-mãe da memória RAM, entre outros componentes eletrônicos, de lixo eletrônico. Entendeu? Elas podem servir, é uma ideia bacana, era para reciclar esses materiais, ou no auxílio de reciclagem de materiais, acredito que alguém já deve ter feito a descoberta de quais são as substâncias importantes para essa degradação que produz no aparelho bucal da formiga, para que essas substâncias sejam artificialmente produzidas em grande quantidade e usadas para reciclagem de lixo eletrônico urbano. Seria uma grande ideia, por exemplo. O... É que eu vejo bastante coisa. Tem um canal também, um canal, não, uma página, que eles tiram foto de insetos, cara, e tiraram uma bem conhecida de uma formiga que parece um alienígena a cara dela, né? De tão esquisita que é, né? E a Uhum. gente não tem ideia, porque a gente vê, né, andando ali, não tem ideia como que é o sistema da formiga, né? Também não é muito divulgado porque, né, é formiga, né? E nem todo mundo se interessa e sabe da importância que tem da formiga que nem as abelhas têm, né? Então, exatamente isso. As formigas, elas são importantes, como eu já havia dito, em relação à polinização, à reciclagem de nutrientes
muitas das vezes as formigas elas até são usadas em desenhos animados, filmes, em meio de interação com humanos, ou mostrando comportamentos até, para deixá-las um pouco mais, digamos assim, bem vistas, né, pela população. Vemos muitas abelhas fazendo de mel, cera e compostos importantes, por conta mesmo de conhecimento, a questão de divulgação de educação ambiental para divulgação nas populações, por assim dizer, a todos, né, a população, divulgação democrática das informações, para que as pessoas compreendam a importância da formiga para a agricultura, para a ecologia, os nichos, os quais elas fazem parte, e essa interação delas com as outras espécies. Muitas das vezes, a formiga, ela, ela faz alguns serviços ecológicos gratuitos, ajudando plantas a reciclar substâncias as quais vão limpar o ambiente. Quando as formigas aumentam, ajudam lá na taxa, como eu falei, as formigas cortadeiras ajudam no aumento da superfície foliar, elas também estão contribuindo para a taxa de fotossíntese e purificação do ar. Então, são pequenas informações que você interage com as espécies de formiga e algum outro grupo importante para poder mostrar para as pessoas que elas têm sim importância. Por exemplo, geralmente em pragas urbanas, as pessoas têm uma visão negativa das formigas, porque elas pegam o alimento que está em cima da mesa, ou fazem ninhos nas paredes. Mas, por exemplo, quando há uma barata morta, ou até mesmo um rato, ou outro grupo de que seja possível ser carregado para mim, eles fazem essa reciclagem, elas não levam. Só para você ter ideia. Qual é o ciclo de vida das formigas? Bom, vamos lá. Existem os estágios de ovo, larva, que é o estágio larval, a pupa e o adulto. São esses 4 estágios do ciclo de vida dela. Algumas espécies de formigas vivem questão de dias, outras já vivem meses, a depender da espécie, localização. E o interessante ciclo de vida delas, porque foi até uma descoberta feita por mim, né, por Fábio, no artigo que eu publiquei sobre formigas primitivas, a espécie de Panera quadríceps, que quem define a quantidade de alimento, se vai forragear ou não, se vai buscar alimento ou não, quanto de alimento e tudo mais, não é a Gamergate, que seria provavelmente a rainha, né? As larvas. A interação de larvas com as adultas, enfermeiras que cuidam das larvas, e há um fluxograma de informação delas, das larvas para as enfermeiras, das enfermeiras para as outras, até chegar nas forrageadoras. As forrageadoras vão lá e buscam alimento. Quando falta alimento, não é. Se há uma interação. Há essa interação. Então, a visão que nós temos, nós precisamos melhorar das formigas, é mostrar as interações positivas delas, não a negativa de praga urbana, mas a positiva também. Qualquer possível recurso que elas usam para dentro do ninho, elas vão acabar reciclando indiretamente todos os tipos de recursos que há no ambiente. Certo? E isso é mais visível no ambiente rural, onde há plantios de alguns vegetais que interagem direto e indiretamente com formigas. Agora, em ambiente urbano, isso não é tão bem visível. E nós poderíamos trabalhar com a educação ambiental exatamente voltada a isso, para mostrar que alguns aspectos são importantes
do controle de outras espécies ou como lidar com elas. O fato de ser praga urbana não quer dizer deixá-las a bel prazer de qualquer forma. Elas devem sofrer controle de herbicidas, necessidades, nas possibilidades. Isso é um outro trabalho de educação ambiental, urbana, sobre como você fazer o controle, porque muitas das vezes a formiga está entrando na casa, mas a pessoa tem um jardim muito bom, florido, com vários recursos e elas nidificam lá, certo? E muitas vezes entram na casa para obter recursos. Enquanto que a questão das interações dentro dos ambientes já é diferente. No ambiente rural é mais visível. Você nota que quando ela realmente é praga, que é menos, assim, a probabilidade menor, já que elas, mais comumente em espécies cortadeiras, elas auxiliam as plantas a aumentar, muitas das vezes, as taxas de fotossíntese e facilitam até mesmo a polinização. Voltando à questão do ciclo de vida das formigas, certo? Elas são muito sensíveis em cada fase dessa em relação a substâncias que estão dentro de câmara, como já dito, a formiga ela divide igual como dividimos nossas casas, cada região com um tipo de estágio. O ovo vai ficar guardado numa muito próxima à rainha, às vezes na câmara da rainha. A larva vai ficar um pouquinho mais afastada, a polpa já vai ficar um pouco em outro lugar. Então, elas organizam diferentemente esses estágios. Até chegar a adulta. As recém-eclodidas geralmente passam por uma espécie de asepsia, digamos assim. Elas passam por um procedimento que as que já são experientes passam substâncias nelas ou verificam, fazem meio que uma identificação própria, até que aquela formiga receba a sua função dentro do grupo. Isso aí tem também relação com a casta. Há um grupo de formigas próximas, como eu já falei, com o Guirmeguinte e a rainha, que elas estão mais relacionadas com algumas limpezas dessas camadas relacionadas direta e indiretamente à reprodução. Depois disso, outros grupos delas divididos internamente, mais afastados das câmaras onde a rainha e as regiões onde ficam os ovos, as larvas e as pulpas, as adultas vão em outras formas ganhando funções para controle de fungo, controle de bactéria, outra, de repente, uma outra espécie de formiga dentro no ninho, ou uma aranha, ou abelha, ou qualquer outro tipo de inseto. Então, elas vão recebendo funções distintas. Há funções mesmo de guarda, proteção, e há funções também de forrageio. Esta última eu considero a pior de todas. A formiga se expõe ao ambiente, predadores, e em objetivo coletar o recurso. Nas formigas primitivas, muitas das vezes, 2 ou 3 indivíduos são suficientes. Enquanto que em formigas um pouco mais modernas, elas formam algumas trilhas químicas em que uma grande quantidade de indivíduos vão em direção ao recurso, ou aos recursos, elas definem a distância do recurso, água, carboidrato, proteína, vão subdividindo isso. Quanto tempo vive uma formiga? Vamos lá. Eu não vou mencionar mais ou menos, certo? Eu vou em 30 dias, 60 dias, a depender da espécie, um pouco mais, um pouco menos do que isso. Por quê? Algumas formigas, como eu falei, a depender dentro do mesmo ninho, às vezes. Algumas formigas que trabalham mais próximas aqui,
a tendência elas de estarem mais protegidas e viverem um pouco mais, um tempo a mais. Porque aí elas vão acabar disputando quem vão ser. E geralmente a Gamergate ou a rainha, ela tem uma tendência a ter uma quantidade de dias de vida bem maior do que as outras que vão forragear, fazer um trabalho mais pesado, ou lidar com fungos, ou lidar com bactérias, a depender da situação. Entendeu? Então, essa quantidade vai variar bastante, de espécie para espécie, ou até mesmo dentro do próprio ninho. E Bom, a função dela vai facilitar ou dificultar a quantidade de dias. bom, formiga de fogo, né? Aquelas pequenininhas, bem agressiva. Uhum. Só tem aquelas ou tem que nem as correição? É um grupo de formigas que fazem a correção ou as formigas de fogo é só aquelas? Formiga de fogo. O termo já é popular, então eu não tenho como ficar, digamos assim, eu acredito que seja mais taxonômico. Então aí você já vai ver formigas que produzem, digamos assim, alguma substância, se é o que eu estou pensando assim. Formiga de fogo que eu conheço é aquela que produz uma substância na parede bucal que pode causar algum tipo de problema de pele no ser humano. Ou, né, que ela ataca. Ela não seja pequena, do tamanho de um camponês, mas ela vai atacar usando o aparelho da mandíbula ou o aparelho bucal, soltando substâncias. E muitas das vezes não é uma, são várias, que atacam ao mesmo tempo uma pessoa ou algum outro animal que queira ou esteja interagindo com elas de maneira, digamos assim, que elas interpretem como negativo. Eu acredito que seja apenas alguns gêneros, talvez da mesma família, que estejam assim relacionados. Em nomes populares, eu já fico com o pé atrás, por quê? O mesmo apelido, formiga de fogo, que é dado no Cerrado, pode não ser a mesma espécie de formiga de fogo que existe na Amazônia. Então, tem estudos técnicos e as interações podem ser diferentes, entendeu? Agora, eu acredito que sejam todas as formigas de fogo que existem no Brasil, elas podem acabar pertencendo a uma mesma família. Família de formigas que produzem uma substância. Deve haver alguma exceção à regra, né? Uma ou outra espécie que pertence a outros grupos, mas que produzam substâncias urticantes ou substâncias que fazem mal, que haja uma interação negativa em relação a outros animais, certo? Porque Isso assim, eu já fui picado por uma dessas, cara, e assim, coça muito. Da última vez assim que eu fui picado por uma, ela fica mordendo, parece que ela não sai do lugar, né? E cara, metade do pé ficou coçando e depois para aquela coceira, aí começa a criar um calombinho e sai meio que um líquido amarelo. Então, é o que eu estou lhe dizendo, com relação ao tipo de interação. Quando é uma interação assim, dessa, de fogo, existem espécies de abelhas que também fazem isso, né? Em que a abelha ela tem um porte pequeno, ela não tem ferrão, mas o aparelho bucal dela produz alguma substância que queime a pele e possa até pegar a pessoa, dependendo da quantidade delas no rosto, a pessoa deitada no chão, ou que caiu, ou às vezes a formiga num galho, a trilha química e elas passando num galho, tá lá fazendo um trabalho de campo e batem no rosto e elas vêm até o rosto, entendeu? Ou as próprias abelhas, mas eu citei aqui, podem produzir, entendeu? Substâncias nocivas. E vai haver uma alergia, muitas das vezes, até tem alergia e não saber dessas substâncias. A depender da situação, se for uma coisa comum que aconteça com você e com outras pessoas, então não é alergia. Certo? Mas se for no caso de
colocar anafilático, a depender da situação, se for ferroada e bem grave, entendeu? O ideal é evitar, eu sempre falo, de ter uma margem de espaço em respeito ao ambiente animal. E elas, muitas das vezes, essas formigas que produzem, formiga de fogo, né, que produz substância urticante, elas interagem e agem de maneira coletiva, ou seja, não é uma só. São dezenas delas que vão subir na perna ou no braço, vir até o rosto, porque a interpretação depende. Às vezes você nem vê o ninho, você passou pelo ninho, pisou sem querer, ou esbarrou o braço, entendeu? A depender da situação onde elas estejam nidificando, em que elas vão interpretar que você está tentando atacar o ninho. E simplesmente elas vão em cima e vão começar a soltar substâncias até causar alergia de maneira grave, dependendo da situação, mesmo que local. Bom, deixa eu ver uma aqui. Bom, eu vou continuando nesse assunto assim de formiga. Uma vez eu, se eu não me engano, eu achei um filme do Indiana Jones, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, só que eu nunca pesquisei. Que tinha umas formigas lá que era carnívora, que comia as pessoas, né? Arrancava um pedaço e tudo. Aí tem uma cena, o cara cai lá e é devorado. Existe Não, esse. Isso é só em filme mesmo. olha, eu vou falar uma coisa assim de humilde sinceridade, certo? Quebrar. Também um pouco de formação em psicopedagogia, então tem um pouco de psicologia. E na área de psicologia eu tenho uma pequena base. Filmes, séries que retratam relações com insetos, especialmente formigas, por exemplo, se eu não me engano, Tropas Estelares, por isso que fica no inconsciente coletivo de que elas são malignas, ou que a gente não vê ainda algum de positivo vindo delas, porque não vê, enxergamos nas abelhas. Por exemplo, como esse filme que você citou, fica essa situação bizarra, não existe isso, puro imaginário. O máximo que, no máximo que podemos ver nos trabalhos de polícia civil, de identificação de espécies, na entomologia forense, é você encontrar um cadáver e fazer a identificação do dia da morte em relação à espécie de fauna cadavérica. O máximo que você consegue fazer. Realizado nua e crua. Tudo de filme com ficção científica há um certo exagero. Não existe essa formiga como Tórapas estrelares, estrelares, em que os humanos se identificam com a espécie, se identificam não, se interagem com a espécie de formiga, em que o tamanho delas é grande, sei lá, do elefante, uma É coisa bem exagerado. bem exagerado, e eu lembro de uma cena pesada, eu era criança quando assisti, que digamos assim, a perna dela é do tamanho assim, maior, meu braço, 5 vezes, e ela enfia a perna no peito do cara, Uhum. o ombro praticamente arrancando quase o braço, uma forma de demonstrar que é um predador. E que nessa interação de tentar se comunicar entre humanos e elas, eles são bem violentas. Então fica essa imagem negativa. Entendeu? Essa precisaria de uma educação ambiental para analisar e mostrar isso aí. Uma coisa realista foi o que você tem aqui. Com relação a formigas se alimentando de carne humana, você encontra em fauna cadavérica de religião, certo? Eu estou procurando aqui um livro, isso aqui, esse livro aqui, certo? Ah, eu ia te perguntar isso depois, um livro de sobre Entomologia, formiga, que de entomologia. entomologia não é só formigas, tem Show. outros insetos, certo? De Domingos Toqueto, essa aqui é de Janira Oliveira Costa, e Domingos Toqueto, ele, digamos assim, ele lidera um grupo de especialistas em análises forenses de qualquer área. Então, tem informática, química,
física, de balística, e eu comprei um livro deles sobre, entendeu? Todas as informações que eu dou aqui não são aleatórias. Por exemplo, aqui, na coleta de insetos, tem esse daqui, ó, e dele tem com formigas, certo? É uma análise que você faz, entendeu? E Olha a, lá. essa relação, a tocandira ou tocandeira, formiga amazônica, tem ferroada poderosa de 45 graus de febre e linfonodos todos reativos. Então, a tocandira, ela é parente da dinoponese, faz parte do grupo das poneromorfas. Ela é muito usada em rituais indígenas, de passagens rituais lá, em relação a costumes, de quando o índio vai se tornar fase adulta, o que vai se tornar um guerreiro, ou algo do tipo, certo? Nessa interação, eu lembro muito bem que existem uns rituais em que há uma luva feita de planta, onde a tocandira ela é presa com o ferrinho para dentro e depois o índio precisa enfiar a mão dentro. A depender da situação, se uma pessoa nascer com predisposição de alergia a choque anafilático e receber a pessoa pode morrer. Ou simplesmente ter uma complicação grave de saúde, como já foi citado da ferroada aqui da Tocandira, certo? Ela deu um exemplo, agradeço a galera da Rede Network, RNBS, sobre esse exemplo. Eu falo de maneira bem geral, porque as interações são múltiplas, e a depender do contexto, não posso simplesmente generalizar. Faço análise caso a caso das espécies. Como também uma vantagem, né, falando do grupo no geral de brigas, por serem insetos eusociais, elas fazem cuidado parental, ou seja, uma adulta tem uma higiene específica lá de cuidar com o ovo, outra larva, a depender da substância que no aparelho bucal, que ela tem interação lá com o aparelho bucal, certo? Esse cuidado parental faz com que o ninho sobreviva por mais tempo, ou aumente, como foi perguntado, o número de dias, certo? Maciel, Perica, especialista em insetos da medicina forense. Óbvio, ó, vou marcar aqui já. Então, insetos forenses, eles são muito usados para identificar o dia de morte da pessoa. Antes de acariações e análises de informações de pessoas de um determinado crime. Só para você ter ideia, consegue mensurar de acordo não só formigas, né, a forma cadavérica no geral, geralmente insetos. Se for díptera, então tem uma quantidade de dias, a depender da espécie de formiga, você tem mais ou menos um intervalo de dias a mais ou a menos de mensurar o intervalo pós-morte, se não me engano, esse é o termo técnico, voltado à identificação do dia em que um determinado corpo morreu. E os estágios de decomposição, temperatura, etc. E tal. É interessante o trabalho de quem lidar com isso. As formigas, elas ajudam bastante, por exemplo, elas atuam muito na retirada de partes de musculatura e tendões, tecidos conjuntivos. E a depender do estágio, por exemplo, como há besouros, então é um estágio um pouco mais avançado, de decomposição do corpo morto. Olha, gente, eu só não, eu agradeço a paciência de vocês, Não, porque eu isso. coisa, agradeço, eu que agradeço a vocês pela atenção. Sabe o quanto eu estou feliz aqui, extasiado, e às vezes dá branco, eu tenho que lembrar. Me perdoe, gente, a questão do número de espécies de formigas, certo?
fiz uma misturação. Possa ser que vocês encontrem na bibliografia um pouco a mais, um pouco a menos. E aí, como eu disse para vocês, existe a questão de migrações que elas fazem muito, existe também o problema da caatinga e regiões, não só da caatinga, como também da Amazônia, que nunca foram exploradas. E as espécies simplesmente não são catalogadas. Entendeu? Os problemas de extinção de espécies na Mata Atlântica, em que devem ter existido espécies nas quais nós não conseguimos totalmente catalogar. Então fica aquela coisa, uma coisa bem difícil, certo? E não só formigas, como de outras espécies, seres vivos. E é aquela questão, né? Se eu vou ver o maior investimento em pesquisa, né? Geração de fomento, né? De trabalho, parte, sem tanto depender. A saúva. Bom, saúva. E, comumente, a saúva está naquele grupo de formigas cortadeiras, certo? Os ninhos delas são bem expostos, então, muitas das vezes você tem um ninho, mas são várias entradas delas, conhecida como formiga de roça. Ela é vermelha, com uma cabeça grande, bem grande, maior do que o abdômen e o tórax, certo? Comumente elas predam às vezes outras formigas menores e elas possuem excelentes formigas guarda de ninhos, entendeu? E excelentes forrageadoras formam trilhas que soltam substâncias no solo, ali direcionando especificamente o tipo de recurso. Água, se a maior quantidade ou menor de folha, ou, por exemplo, o recurso está ficando escasso, então a quantidade de trilha química, substâncias químicas na trilha diminui, ela vai e reduz isso. Formiga de espessura de semente. Olha, formiga que desperta semente deve existir. Bom, quando a formiga ela se aproveita da semente ou precisa da semente para alguma coisa, certo? Muitas das vezes tem uma bactéria na semente ou ela procura um endosperma ou algo do tipo. Sem querer querendo, deixa ele dentro daquela bela câmara debaixo da terra. A semente vai aproveitar e faz o quê? Aí acaba indiretamente dispersando. Existem formigas que fazem isso, mas a semente precisa ser bem pequena, certo? E as formigas precisam ter um porte bem grande em relação às sementes que elas vão utilizar. Não vem à mente analisar que tipo de cultivo seria faça isso, mas de certeza deve existir sim, formigas de espessura de semente. Elas não são tão populares quanto aves ou vertebrados em geral. Elas são bioindicadoras de qualidade ambiental. As bioindicadoras de qualidade ambiental, assim como as de espessura de semente, elas definem as formigas, elas definem, por exemplo, se há ou não poluição no lugar, a depender das substâncias que elas estejam reservando ou tendo interação no ambiente. Ou os tipos de fungos que elas interagem, micorrizas. Às vezes o fungo ali tentando reciclar determinada substância que não é natural. As formigas são muito sensíveis a qualquer alteração química no ambiente. Então, elas precisam da química para se comunicar, para manter relação, e elas trocam substâncias no aparelho da mandíbula. Qualquer tipo de alteração no solo em relação à ciclagem de nutrientes, quando falta um recurso ou quando há em excesso alguma substância, elas vão migrar.
entendeu? E ou quando os fungos com quais elas lidam, bactérias e plantas, passam por alterações devido à poluição, por exemplo. As formigas, simplesmente, vão migrar de uma planta doente para uma planta sadia. Entendeu? Elas são, sim, muito bem bioindicadoras, elas são muito sensíveis. Entendeu? A depender da situação, elas são sensíveis a tremores, elas são bem sensíveis a tremores. Então, vai haver uma área com construção civil, de utilidade pública, construir casas, e aí você tem tratores e modificações. Isso é comumente visto, sabe? Tem um povoado, Rita Cateta, um nomezinho assim, aqui no interior de São Cristóvão, Sergipe, da vez que eu fui fazer coleta, era eu coletando de um lado, do outro, a expansão urbana. Aquela questão de expansão rural e tudo mais. As espécies estavam já, as espécies de formigas já estavam começando a migrar um pouco mais longe. E os ninhos desapareceram. Entendeu? E quando isso ocorre, interação ambiental, os serviços ecológicos gratuitos, quais essas formigas fazem de polinização, controle de fungo, de bactéria, deixam de existir. E assim como muitas vezes ocorre com fica um vazio de nicho. Ninguém mais vai conseguir fazer. Você precisa fazer um enriquecimento ecológico, reduzir, se adaptá-la, porque muitas vezes começa do mesmo bioma. Você mudou o lugar, ela vem de Sergipe, Bahia ou de qualquer outro lugar. Não vai conseguir. Entendeu? E uma maneira de você descobrir a questão de qualidade ambiental é de acordo com os recursos que a formiga leva para o ninho, ou recursos comuns da espécie. Mas se forem substâncias, por exemplo, plástico, microplástico, que elas levam para o ninho, ou algum líquido de óleo artificial, então indica que há algum tipo de poluição, muitas vezes em algum rio freático, ou no solo, a depender da situação. Você falou desse de bioindicador, eu vi uma vez também que, eu não lembro onde agora, faz tempo, que quer saber se o solo é bom é pela quantidade de formigas que tem, Sim. né? A quantidade de espécies, aí você vai ver que o solo é rico em nutrientes. E, cara, isso Sim. aí fica na minha cabeça até hoje. Isso aí não sai. Então, existe as formigas elas trabalham, né? Eu gosto de futebol, eles trabalham igual um time de futebol. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Acho que eu gosto de formigas. Voltando às primeiras perguntas da live. Por que trabalhar com formigas? Independentemente de só ser naquele ninho ou na espécie, quando elas interagem com plantas ou com outros animais, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Danilo, mas existem formigas que controlam populações e até matam indivíduos. Aquele indivíduo morto de uma população, por exemplo, de pulmões, que diminua a população, para aqueles que sobreviveram é positivo. Por quê? Vão disputar os recursos que ainda sobraram do alimento, ou seja, tem menos pulmões para disputar. Quanto maior a quantidade de espécies, diversidade de formigas no ambiente, tipos distintos de recursos e interações, você tem exponencialmente multiplicados, que podem interagir entre inseto, planta e a espécie de formiga ou a espécie de formiga e por aí vai. Entendeu? Entendeu? Essa interação que há exatamente relacionada da interação formiga com os outros grupos. Sempre analisar, por isso que eu nessa técnica, comportamento animal. Dessa forma, com as interações, os nichos vazios e preenchidos, você vai analisar os recursos que estão sendo
distribuídos ali. Dessa forma, vai encontrar as espécies de plantas que estão distribuídas de uma determinada maneira, em relação às espécies de formigas distribuídas ali em questão de populações. Você sempre vai encontrar interações de populações em que espécies de plantas estão aumentando sua área de vida, outras diminuindo, a depender das espécies de formigas que elas interagem e das interações da comunidade de formigas entre si. Você sempre vai encontrar isso. E claro, a formiga ela não faz isso sozinha. A abelha vai aparecer cobrindo um determinado nicho, aranhas vão aparecer, gafanhotos, e entre outros grupos que interagem com a planta. Isso é muito importante para a agricultura. Aumentar a produtividade a depender da interação e dependência do cultivo com a formiga. Certo? Vou aqui, Redi. Lembre-se de. Lembro de uma formiga que faz uma limpeza de 50 metros em volta do seu ninho. Limpa tudo ao seu redor. Já ouvi falar disso, então. Estou tentando segurar aqui a câmera. Desculpa. Vamos lá. Depende da. Pode ser que seja um caso específico do espécie. Existe a saída do ninho. Há espécies, por exemplo, saúva, como foi questionado aqui, em que um ninho só são várias entradas. Então, para você fazer uma limpeza, o que acontece? Há um grupo de forrageadoras que não vão só pegar o alimento, ela vai ao redor daquela área, às vezes, a quantidade de saídas distintas, se você pegar a que está mais no centro, você faz uma circunferência, você consegue mensurar, assim, saúva aqui em Sergipe, vamos ver, um ninho com várias entradas em torno de um raio de 10 metros, diâmetro de 20 metros. Para ela fazer uma limpeza, dependendo da espécie, for fazer a limpeza, como essa daí que pode ser de outra espécie, não saúva, de recursos, precisariam ser recursos que estejam relacionados direto ou indiretamente com o ninho. Por exemplo, recursos que sejam ruins para o ninho, por exemplo, atraem predadores, ou recursos que elas precisam bastante no ninho, então elas fazem uma reorganização. E as formigas são engenheiras de ecossistema, termo técnico específico. Elas são engenheiras de ecossistema. Isso que é chamado de você modificar o ninho em volta, em uma quantidade X de metros. A formiga, terrestre, ela vai alterar aquele ambiente. Muitas vezes essa modificação vai mudar as interações com plantas, algumas plantas vão começar a ter dispersão de sementes para mais outra região. Pode atrair ou não para outras espécies de seres que tenham interações negativas com a formiga. Então, às vezes, ela faz uma modificação assim, de engenharia de hábitat. Para quê? Para atrair um predador de uma aranha que se alimenta daquela espécie. Ou um outro grupo que se alimenta daquela espécie. Qual o predador dele? Ela vai lá e faz a modificação, ou simplesmente limpa, reorganiza toda uma área e sempre buscando. Muitas das vezes tem recursos que não são úteis para elas, então elas só questão de reorganização para facilitar a busca de recursos. Então, em épocas, períodos antes, por exemplo, de inverno, antes do período chuvoso, ou dentro da primavera, o período um pouco mais de estiagem, há uma gradação de dispersão dessas formigas e distribuição delas nas comunidades. De maneira que você encontra dentro de um mesmo exemplar de árvore distintas espécies de formigas interagindo entre si com a árvore
e em que a população de uma formiga é mais concentrada em uma determinada altura do que outra. Você encontra esses detalhes técnicos de diferenciação muito grandes. Deixa eu ver aqui. De comportamento delas, né? Como elas se comportam no frio e na chuva? Elas ficam mais trancadas? Como que elas se comportam esses dois climas? Vamos lá, eu vou dividir de maneira superficial um período que seja mais frio ou com chuva, de um período com uma temperatura, mesmo que úmida, mais quente ou com menos chuva, um período mais de estiagem. A depender do bioma, se for uma mata atlântica ou Amazônia, o que elas acontecem? Elas colhem em grande quantidade, elas são bem objetivas em colher recursos ao máximo para unir a expansão desse ninho ao redor da, da, da área de vida delas, expansão da área de vida delas, até a chegada de um período mais de, digamos assim, inverno ou outono com maior quantidade de chuvas. Elas às vezes mudam as entradas dos ninhos, às vezes a entrada é muito abaixo do solo, na altura do solo. Elas fazem em morrinhos com áreas maiores, porque aquela parte vai alagar. Ou por debaixo da terra, elas vão expandindo o ninho e abandonando uma parte, expandindo outra, e aquela parte abandonada, literalmente, elas fazem uma espécie de tampão para evitar que a água, caso caia a água, venha. Ou elas abandonam o ninho e fazem, dependendo da situação. Elas possuem essas interações de movimentação populacional do ninho. Eu estou só falando de uma única população. Isso você pode multiplicar de acordo com o número de espécies de uma comunidade, para evitar a perda de recursos e morte especial daqueles grupos lá do ciclo de vida mais frágeis, ovo, larva, e ou o adulto recém-eclodido, ou a pupa, ou até mesmo a rainha morrer. Então, essa questão delas interagirem com o ambiente é de acordo com essa disponibilidade de água. Por exemplo, na caatinga, literalmente elas somem, elas adentram e elas ao máximo coletam o que é possível de tirar, especialmente fontes d'água de origem vegetal e dentro do ninho é que elas somem do ambiente, você só vê a entrada do ninho, mal vê no ninho, ou você quer nem ver, e elas estão com uma vida social totalmente debaixo da terra, até que um determinado período, por exemplo, de um outro extremo, mais de água, por conta de vento, mais excesso de estiagem e menos disponibilidade de água para elas. Então, existe período elas ficam interagindo dentro do ninho mais do que fora e aparecem bem menos em relação a outros grupos, né? A maioria dos animais fazem isso em um ambiente inóspito ou um ambiente mais difícil, por exemplo, um ambiente semiárido como a caatinga. Já um ambiente que você tem um pouco mais de disponibilidade de água, como a Mata Atlântica, a Pantanal, a Amazônia, elas vão ter distintos meios de interação, a depender, por exemplo, obviamente você tem um excesso de água, então essa relação já vai ser um pouco diferente. Elas vão evitar locais de nidificação propícios a ficar sob várzea, regiões de várzea, onde há alagamentos de excesso. Na Amazônia isso ocorre também muito, entendeu? Muito próximo aos rios, chamados rios caudalosos, são rios de grande volume de água, e que transbordam, geram enchentes naturais. Dessa forma, elas vão evitando o excesso de água que possa destruir o rio completamente. Maravilha. Você estava falando, a gente falou um pouco de pragas delas, né? É, quando identificar que, ou depende da espécie que ela se tornou praga, e como evitar ela? Às vezes a pessoa não quer ter formiga em casa, né? O que Então, vamos lá. fazer?
duas técnicas caseiras. Inclusive, vou deixar uma técnica de combate de formigas para apicultura. Você conversou comigo sobre apicultura. Eu acabei estudando demais isso. E os outros conhecimentos eu fiquei pegando mais, revisando, melhor dizendo, de maneira um pouco mais simples. Mas vamos lá. Existem alguns produtos vendidos no supermercado, não vou citar nomes, questão ética, e são usados. Eu comumente uso para tapar o buraco de ninho, ou barra de sabão, ou óleo, de óleo que você tapa. Por quê? O óleo emite um odor, para a gente não é tanto, mas para elas é horrível. Isso tem a ver com uma dica que eu vou dar daqui a pouco. Vocês conseguem enxergar um vaso aqui, com um vaso transparente, certo? Sobre a interação delas com a abelha e proteção de apiários. Veja bem, em ambiente urbano, eu uso mais essas abelhas de sabão, tapo literalmente, e busco todos os outros pontos. Muitas vezes é um ninho só com várias entradas, ou vários ninhos de uma população só, disputando o espaço ali dentro de uma parede, do imóvel. E é muito comum em ambiente urbano a depender da casa. Se você tem uma casa com um jardim no qual a terra possui contato direto com a rocha matriz, ou seja, você não botou no caqueiro, você não botou em outro espaço que não seja possível haver esse contato, em que você possa botar uma planta, criar lá. Por exemplo, aqui em casa eu tenho Eugênia, uma espécie do gênero Eugênia, a pitangueira, eu tenho romã e um pé de limão que já deu umas duas, três pragas aqui, tive que me desfazer delas. E aí eu faço um caseiro. Tapo o ninho delas dentro da casa, mas não no jardim. No jardim eu deixo, elas possuem já lá um ninho certinho, você vê as entradinhas dos buracos. Em ambiente urbano, o ideal é você tapar todos os buracos de uma parede num cômodo, porque geralmente elas são bem específicas, elas escolhem um ponto para nidificar. Ali, às vezes, dentro da parede, elas formam o ninho delas, certo? E elas migram comigo, brigam de vez para outra região, entendeu? Outro ninho. Às vezes uma população, ela vai, e a mesma população, ela está na casa inteira, depende também da casa. E como você encontra? Sim, deixe cair um pedacinho de bolo, de qualquer pedaço de biscoito, comida, qualquer fonte de carboidrato em especial. E você vai começar a encontrá-las mais comumente. Geralmente as camponotos de ambiente urbano são mais fáceis de serem encontradas e elas formam uma trilhazinha lá, química, de saber onde está a comida. Se você deixa, elas vão, e dessa forma, através da trilha química, que forma de pegar a comida, elas vão entregando, digamos assim, onde está a entrada do ninho, onde você pode tapar. Entendeu? E é dessa forma, com uma armadilhazinha, uma simples armadilha, é suficiente para você identificar e encontrar. E ter um pouquinho de paciência, às vezes vem as três, quatro, ela só verifica como está o alimento, volta, e tem que esperar até ver onde ela está indo. Porque muitas das vezes é um buraco na parede que a gente não enxerga e acaba comprometendo. Perto de instalações eletroeletrônicas, tem que se tomar um certo cuidado com relação ao que eu vou fazer. O que eu recomendo é o inseticida, pelo menos. Desde que, certo? Eu acredito que eles não sejam inflamáveis, os que não sejam inflamáveis. Tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Para evitar acidentes piores em relação a isso. E aquela questão comum de higiene que nós temos em casa, os produtos químicos comuns de higiene, eles acabam indiretamente afastando o formiga por conta do cheiro, em excesso, concentrado. E, dessa forma, fazendo com que formigas urbanas elas sejam mais fáceis de ser controladas.
agora em apiário. Estão conseguindo enxergar esse vídeo aqui, Aham. certo? Eu peguei o vaso só a título de explicação. Imagine o chão, ok? E grosso modo, o pé e está o apiário em cima. Você também tem um suporte, né? Um pedaço de cano, e o apiário em cima. Você coloca, instala um suporte redondo em que o pé desse apiário, que a gente está aqui a câmera, deixa eu ajeitar aqui, em que o pé do apiário ele fica no meio, longe da borda. Você pode montar uma estrutura de cimento ao redor do apiário ou algo do tipo, de maneira que a borda fique afastada do centro. Ficando afastada do centro, por quê? Algumas formigas, quando vão interagir com o ambiente, elas conseguem formar meio que umas colunas entre elas, meio que uma pontezinha, e elas podem acabar atingindo o pé do apiário e indo para o ninho das abelhas. E muitas das vezes algumas espécies elas acabam gerando, algumas espécies de formiga, né? Vão criando momentos difíceis para o produtor na apicultura. Por que no meio? E por que o vazio? Dentro do espaço que fica entre a borda dele e o pé, você entope de óleo queimado com fumaço de algodão, desde que o algodão não crie nenhum tipo de caminho entre o lado de fora e o pé do pialho, certo? Lembrando que tomar cuidado com o galho de árvore perto do pialho, porque as formigas vão se aproveitar para poder fazer uma trilha para poder tentar atacar naquela região, em qualquer área do apiário. Então você coloca queima para quê? Porque ali as que entram morrem e o cheiro faz com que muitas delas já não. Repelente, uma espécie de repelente artificial contra as formigas, que simplesmente afasta. Agora precisa ter esse detalhe técnico de cuidado para não afetar as abelhas, certo? É o que eu recomendo em cada pé. Se existirem dois pés, você faz de uma maneira estratégica que as bordas não, as bordas do, do, do espaço suporte não se toquem, não crie nenhum meio de interação que as formigas saiam de um para o outro, nem que toquem, nem próximos, né, para poder facilitar que elas migrem. E colocar chumaço de algodão com óleo, etc., em cada pé, até que elas tenham sua redução populacional e interação. Muitos apicultores conseguem zerar o número de formigas invasoras de ninho de abelhas por conta dessas simples técnicas com uso de óleo queimado no controle de formigas na agricultura. Ô, na essa eu marquei, eu vou até falar pro cara que ele tinha me perguntado também, né? E amanhã eu já vou falar pra ele dessa técnica também. Então, usa, usa para testar, usa para testar, porque às vezes o pé, o apiário, ele está muito exposto a formiga. A formiga vai levar, pode acabar levando uma bactéria, um fungo, em que aquele apiário ele é sensível ao fungo, à bactéria. A formiga ela vai com o objetivo de pegar todo tipo de fonte de carboidrato. Então, na interação, qualquer tipo de substância que ela solte distinta e estranha ao ninho, ela acaba, por exemplo, sujando, entre aspas, tocando no grupo de abelhas, na interação, esse grupo de abelhas fica sujo naquilo. Geralmente, essas abelhas vão ser expulsas. O ninho vai começar a perder. E eu estou citando uma formiga que tenha causado um problema. Quando, geralmente, são dezenas delas que entram no ninho. Então, quando você vai ver, o ninho está praticamente morrendo, entendeu? E difícil de lidar. Então, existem técnicas distintas, certo? De lidar com isso.
E tem que haver o controle, porque tem formiga que é esperta. As formigas, elas se utilizam de todos os mecanismos possíveis para atingir o objetivo de obter recursos. Entendeu? Muito cuidado. O... Agora sim, né? Você falou de jardim, então se tiver eu. Não, se tiver não, depois eu falo. É, semana passada eu fui trocar meu mandacaru de pé, de vaso, né? Porque cresceu e começou a criar broto. E pela minha surpresa, na hora que eu puxei, tinha um monte de formiga ali, cara. Eu não sei se fez formigueiro debaixo das raízes do mandacaru. E eu fiquei olhando, eu falei, nossa, eram umas pretinhas. Fiquei mais olhando, aí eu pensei, chega a ser prejudicial ou não? Elas só se habitam ali e fica. Então, por exemplo, mandacaru pode ter alguma reserva de água ou carboidrato ou outras substâncias de interesse dela. Se o mandacaru se desenvolveu ao longo do tempo, e eu acredito que, paralelamente à existência do ninho dentro dele, ou em parte dele, possa ser que haja algum mutualismo entre eles, entre os dois grupos. Só que, se o mandacaru ele murchar, ficasse com algum tipo de coloração distinta da natural, ou até mesmo sofresse alguma alteração estranha, ao ponto de se enfraquecer demais, aí sim seria algo negativo, certo? Da interação deles. Sendo o mandacaru ele desenvolvido durante esse decorrer de interação, entendeu? Eu acredito que tenha havido uma interação positiva entre a espécie de formiga e o mandacaru. Então é importante, se alguém me perguntar para mim, observar primeiro as formigas, o que está fazendo no jardim, né, e nas plantas, se é benéfico ou não, né? Porque a gente vê cortadeira, vão matar a cortadeira, né? Mas é que nem você falou, tem um papel importante, né, que às vezes ninguém sabe, né? Porque tá associado, não, falaram que cortadeira destrói tudo, então quando eu ver uma cortadeira já vou matar e tal, mas não entende, né? Então, a cortadeira vai ser útil dentro do espaço do nicho. Por exemplo, existem plantas que precisam de um determinado período de pausa, digamos assim, que elas façam, e precisem aumentar para que haja um aumento de produção, dentro da produção agrícola, para as pessoas aumentar o tamanho da área da folha. Então, uma saúva, como foi citado aqui, algumas do gênero Ata, certo? Vão ser importantes para, vão lá, cortam a folha. Naquela região onde foi cortada a folha, o que é que a planta faz? Ela tem uma capacidade de resiliência. Ela sofre um estímulo de herbivoria, de maneira que, ao invés dela só cobrir e regenerar a área que foi cortada, ela não faz isso. Ela aumenta o tamanho da folha. Ele regenera aquela área, aumentando o tamanho da folha, em direção da área onde foi cortada. Geralmente as formigas fazem isso com quase a folha toda. Você pensa, meu Deus, coitada da planta, a formiga detonou a planta todinha, a folha, quando na verdade ele está ajudando a aumentar a produção de fotossíntese. Muitas das vezes, indiretamente, mesmo que é uma percentagem pequena, mas positivamente, produtividade primária líquida na planta. E aí é onde vem a questão da produção dos frutos. A formiga ajuda nesse sentido, a planta faz uma fotossíntese maior, ela até ajuda a retirar carbono, então você ainda pode pegar aí um pouco dos GEs, né, os gases de efeito estufa, ele tira carbono da atmosfera, entendeu? De mudanças climáticas, ela ajuda nessa retenção das espécies de planta. Aí vai variar C3, C4, cratuláceas, depende da região que aí vai. Retira e a planta produz mais fruto. Então você tem uma produção agrícola melhor.
com a presença de formigas cortadeiras, a depender da relação da espécie de planta com a espécie de formiga e a interação delas. Por isso é importante um entomólogo analisando formigas trabalhando em uma equipe multidisciplinar ou intertransdisciplinar com outros especialistas de solo, física do solo, química, botânico especializado naquela planta, com engenheiro agrônomo, com engenheiro ambiental florestal, com o médico veterinário especializado no vertebrado, predador da formiga na região, com uma equipe grande para saber lidar com a interação de comunidade de todas as espécies que estão ao redor daquela espécie de formiga. Só, cara, não só um espécie que vai fazer diferença, mas o conjunto todo. Por isso que a visão ecológica de todo ao redor e dessa forma, muitas das vezes, o plantio é beneficiado com a presença de algumas espécies. Okay? Essa interação social, né, não apenas entre os indivíduos do mesmo ou da população da mesma espécie, mas também na relação de comunidade. Cara, a última pergunta, porque tem tantos aqui na minha cabeça, mas eu vou fazendo você decorrente aí, né? Até vou te pedir depois pra você me mandar, porque eu não tava de cabeça para baixo, eu não conseguia anotar o nome. O Ah, nome desses livros aí tem. do livro? Você manda aí para mim depois ali no Whats, depois até posso. Não, que para mim parece bem. Então, parece que para mim de qualquer jeito parece de cabeça para baixo. Eu vou tirar uma foto no Zap e mandar para você. Você pode mandar para quem você quiser, certo? Assim, eu vou fazer isso aí, porque eu gosto de pegar o nome. Já me receitaram alguns livros, né, que coloquei na lista para comprar. Enfim, a última pergunta: como que você vê os estudos de formigas hoje no Brasil? Vamos falar no Brasil, né? Como que você vê os estudos? Então, eu considero assim, como não só de formigas, eu vou falar de formigas, mas para todos os outros grupos, certo? Especialmente de invertebrados. As formigas, elas, digamos assim, elas possuem muito pouca linha de pesquisa, poucas mesmo. Dificilmente você encontra um ou outro assim, pesquisador, não necessariamente só especialista do tom em formigas, mas muitas das vezes especialista, por exemplo, quem trabalhou comigo com formigas era especialista em abelhas. Então, mas existia uma quantidade significativa de formigas que precisavam ser estudadas. Existem poucos especialistas para a quantidade de espécies, para todas as espécies. Não há quantidade suficiente de especialistas nem de linhas de pesquisa. Seriam necessárias mais linhas e investimento nela com especialistas para poder passar um pente fino, digamos assim, no popular, em um bioma só, todos os biomas, numa Mata Atlântica inteira, ou numa Mata Atlântica de um estado, para você ter uma noção da quantidade e os tipos de interações dessas formigas com a comunidade a qual ela está inserida, entendeu? Mais fomento, né, de pesquisa para mestrado, doutorado, para a formação de novos especialistas. Dentro dos especialistas de formigas, eles são especializados em quê? Taxonomia, morfologia, genética, interações, ou comportamento animal no geral, entendeu? Então, há uma grande quantidade de vazios, digamos assim, de informação e de linhas de pesquisa voltadas à formiga por conta disso. Há uma carência muito grande de especialistas. Por exemplo, eu vou pretender com o Donato, certo? Eu já tenho uns projetos aí para apresentar, que são as libélulas, por conta da disponibilidade das libélulas.
nas regiões. Muitas das vezes a quantidade de formigas não é suficiente ou não é viável levá-las ao laboratório como era antes, ou a maneira de registrar o comportamento animal delas em campo vai precisar de uma certa cautela maior, um tempo. Bom, como é costumeiro fazer, né? Semana que vem vai ter a do grupo também lá, a Luana Alves, e a gente vai falar, deixa eu ver se eu lembro o tema que eu esqueci de marcar aqui, desafios da mulher em resgate, né? Só que assim, vai ter outras perguntas ali, né? Mas o foco do tema vai ser esse, e vamos conversar também, né? Eu sempre falo uma hora, mas é difícil dar uma hora, porque a conversa vai rendendo, né? Então, E por isso que eu falei, bom, marca a hora de começar, mas de terminar, eu é, não não, nem decidi a hora de terminar, entendeu? Vai horas e horas aqui, se eu for falar dos grupos, é o que eu falei só de formiga, né? Eu tenho noção básica de comportamento animal, então pode ser qualquer animal. Tenho uma noção, claro, que muito melhor interagindo com insetos. Muito obrigado à Rede Network Brasil obrigado, pela rede. agradeço a Que todos. nem eu falei, a rede, Pela, além de network, ela tem uma biblioteca ali, né? Que acho que nem um lugar tem, né? Uma biblioteca ali de pessoas que tem tantos conhecimentos ali que, cara, se for fazer livro ali, dá livros e livros de conhecimento, né? se for para produzir questão de livros, questão de coisa, eu tenho interesse se eles tiverem um trabalho assim, de produção de educação ambiental através de livros, informes, essas formas de produção de conteúdo educacional voltados a qualquer grupo. Pode ser, eu posso começar ou ficar com formigas, certo? Posso expandir para insetos, no geral, ou alguns grupos. Eu tenho preferência por insetos eusociais, entendeu? E é importante disseminarmos esse conhecimento, não só aqui, né? Sair para conversarmos, passarmos pela sociedade, com todo mundo com quem interajo na minha vida social, eu gente, isso aqui, aquilo ali, explico. Com relação a quebrar esses mitos, né, em relação às formigas. Mas não só formigas, como também abelhas e outros animais. Obrigado, minha irmã aí gostou muito, né? A Maíra e obrigado, Rede, né? Eu acho que a Magela que tá ali, né? Vamos fazer acontecer, né? A educação ambiental é precisa, né? Deveria ser uma matéria ali de escola ali desde da criança ali até o final, né? Mas a gente sabe que vai demorar muito. Ah, o Magela, obrigado, Magela. Ele que é o eu gosto de falar que ele foi um dos mentores, né, meu, que colocou na rede, me deu essas ideias aí. Mais uma vez, Danilo, obrigado pela live aí, pela honra, pela companhia. E eu tô já prometendo já desde a primeira live que eu vou pôr no YouTube, vou fazer um canal ali, tá meio corrido, mas eu vou focar esse mês aí para colocar todas as lives aí que eu fiz aí com o pessoal, colocar lá no YouTube. Deixa eu Muito bom. É isso, vamos aí para cima, né? Vamos fazer um projeto ambiental e de educação ambiental que tá precisando, né? Exatamente. Então, eu posso fazer, começando com elas, começando com, por exemplo, esse trabalho de divulgação de conteúdo, sei lá, livros de PDF, entendeu? E daí vemos onde é que a gente pode multiplicar esse conteúdo. Por exemplo, livros em PDF para escolas, e aí a gente vê em região, entendeu? E Uhum. só para ter um começo, entendeu? Escolas públicas, privadas, etc. Aí tem que ver esses detalhes técnicos. Só aí na parte de eu poder adicionar dentro do livro, não só eu, né, outros profissionais também, juntarmos todos as informações e adicionando de formigas sobre formigas e ensino os detalhes técnicos aí, ambiente rural, urbano, por aí vai.
podemos contribuir com isso, botar isso para frente, né, e fazer essas propostas para prefeituras, estados, escolas privadas e quem trabalha, empresas que façam gerência de algum tipo de ou alguma área, né, uma RPPN que precise de alguém que trabalhe com educação ambiental, entendeu? Vamos procurando aos poucos. Só precisamos de um ponto de iniciativa. E eu acho que um grande exemplo de sucesso pode ganhar margem suficiente para, com grandes divulgações, outros grupos de unidades de conservação, escolas, instituições, empresas, terem interesse em ampliar e multiplicar esse conhecimento. Eu acredito que isso seria importante. Entendeu? Essa multiplicação do conhecimento. Por exemplo, uma grande empresa que precise proteger uma determinada área para fazer alguma compensação e precise de, de entender, né, como funciona a área, essa geoambiental, de como os profissionais podem agir, interagir, nós podemos entrar não só com a educação ambiental, mas com todos os outros serviços, né? Monitoramento de fauna, estudo de comportamento animal, etograma e por aí vai. O que a gente puder fazer. Sim, maravilha. Vamos conversar aí durante a semana sobre esse projeto aí, viu? É, Ótimo. brigadão, Danilo, e boa semana, bom final de semana aí para você e para todos aí que estão vivos. Eu que agradeço.